Até o ano 2050, 90% das terras agrícolas se tornarão degenerados ou improdutivos por causa da degeneração do solo. Isto poderia levar a um colapso global. Não precisa de ciência para saber que somente 10% da produção significará desafios como nunca vista antes. O branco, ou o povo branco, como povos indígenas chamam os povos não indígenas, não o muito pouco reconhece e fala deste futuro desafio e ameaça. Isto demonstra que, comparando com os povos indígenas, o povo branco não está sendo realista e ou honesto o suficiente. Nós deste canal YouTube, Origem para Existência, acreditamos que vocês povos indígenas precisam se unir e comunicar em união, não com políticos e nem em eventos como a COP31, mas com empreendedores que têm ou podiam ter claros interesses em trabalhar juntos e unidos com vocês povos indígenas, e ainda outros produtores com o mesmo pensamento se possível. A nossa sugestão é de vocês povos indígenas não pedir algo, mas de oferecer algo que o povo branco, ou a agricultura insustentável deles não tem, mas que o povo branco precisa muito. O que vocês povos indígenas talvez não estão totalmente cientes ou confiantes é que florestas podem produzir tudo que a indústria e os 8 bilhões de humanos precisam, inclusive de uma forma renovável e sem toxicidade. Também não podemos esquecer que o povo indígena Tsimane da Amazônia boliviana é mundialmente conhecido por ter o coração mais saudável do mundo, e um cérebro que envelhece mais lentamente, isto em comparação com todas as populações industrializadas. Estas descobertas mereciam bem mais pesquisa e atenção. Mas mesmo assim podem muito bem destacar a importância crucial de uma dieta baseada em alimentos naturais e integrais provenientes de agroflorestas de carbono, para prevenir doenças cardíacas e cognitivas. Este aspecto é o assunto de vários outros vídeos nossos, relacionados à agrofloresta saúde, e os alimentos provenientes destas agroflorestas de carbono merecem receber certificados, e estes alimentos merecem ser certificados, e o hashtag agrofloresta de carbono certificado. O tipo de florestas na região Amazonas, e além. Não somente produzir os alimentos para 8 bilhões de humanos, mas também combustíveis, energia elétrica e todos os materiais básicos, incluindo materiais avançados como silício, grafite, e elementos de terras raras ou rare earth elements. Uma forma inicial de os povos indígenas e eventuais parceiros se unir, seria lançar hashtags úteis, como hashtag agrofloresta de carbono, hashtag agrofloresta saúde e agrofloresta de carbono certificado. Nós deste canal YouTube, Origem para Existência, acreditamos que o que os povos indígenas precisam mais de empreendedores que desenvolvem os robôs, drones ou bots, que são precisas para facilitar esta enorme colheita e manutenção das suas agroflorestas. Salvar o mundo e os 8 bilhões de humanos. Alegamos que os povos indígenas, idealmente com os parceiros deles, vão salvar o mundo e os 8 bilhões de humanos, isto até o ano 2025. Muitos poderiam questionar como os povos indígenas iam produzir suficiente alimentos nas rocas deles. Vamos supor que eles usariam entre 10% das terras deles como hashtag roçás de toco. Só considerando o Brasil, e as terras hoje oficialmente reconhecidas, são mais de 100 milhões de hectares, 100 vezes mais que a maior fazenda do mundo. Ainda resta 90% das terras deles para ser usado como agroflorestas de carbono. Lembramos que as hashtag agroflorestas de carbono são 100 vezes mais produtivas do que as terras agrícolas, certamente em biomassa, mas na verdade em todos os produtos, incluindo combustíveis avançados, energia, e até mesmo elementos de terras raras. Resumindo, as agroflorestas de carbono dos povos indígenas, somente do Brasil, têm a capacidade igual a 100 vezes 100 ou 10 mil vezes mais do que a maior fazenda do mundo. Ou 100 vezes o equivalente de terras agrícolas totalizando 100 milhões de hectares. Só que na realidade a área agrícola no Brasil, mesmo sendo vasta e crescente, hoje representa cerca de 66,3 milhões de hectares em lavouras em 2018, ou 7,8% do país, isto segundo a Embrapa, e consequentemente menos em produção do que o potencial das agroflorestas de carbono dos povos indígenas do Brasil. Esta área agrícola no Brasil hoje produz alimentos para 10% dos 8 bilhões humanos. Essa estimativa dos 10% considera grãos e oleaginosas como a base para o consumo humano direto.
para a produção de alimentos processados e como insumo para a ração animal. O cálculo deste potencial das agroflorestas de carbono dos povos indígenas do Brasil é apenas indicativo e para dar uma ideia inicial do potencial no caso ideal. O caso ideal, sendo o caso que os povos indígenas do Brasil, e além, incluindo os parceiros deles, conseguem, isto em parceria com empreendedores, os robôs, drones ou bots, necessários para facilitar a colheita e manutenção das suas agroflorestas, de forma gratuita, ou a preço de custo, em troca de garantia de fornecimento de matérias básicas para os empreendedores que desenvolvem e fornecem eles. Tanto os povos indígenas e seus parceiros diretos na produção, assim como os empreendedores parceiros fornecedores de robôs e drones, e produtores de produtos, nacionalmente e internacionalmente, poderiam certificar os produtos e serviços deles, e, consequentemente, aumentar o valor de seus produtos e serviços. Os cálculos detalhados são feitos e apresentados em outros vídeos dos nossos canais YouTube, que têm o nome Origem para a Existência, referindo a importância dos povos indígenas, para os 8 bilhões humanos, e a existência deles, e esta de muitos animais e biodiversidade. Para os que se interessam, os povos indígenas ou conjunto de produtores, em conjunto com os produtores de produtos, e ou os fornecedores de robôs e drones, apresentam um potencial enorme para remover todo o dióxido de carbono da atmosfera pós-industrial ou regular o clima local e também global. Isto aconteceria automaticamente, e como um tipo de colateral, e ninguém precisaria de pagar para regular o clima local e também global, e ou para remover todo o dióxido de carbono pós-industrial da atmosfera. Isto comparando com a maior fazenda do mundo, que tem apenas 1% desta área que os povos indígenas disponham e preservam, inclusive os solos. E esta fazenda com agricultura tradicional, como todas as fazendas, já está em processo de degeneração, ou já sofrem a temida degeneração do solo. Consequentemente, com os argumentos certos, os poucos empreendedores que vocês realmente precisam vão lhe ouvir com atenção. Dar apoio a certos hashtags podia ser um bom começo para apoiar esta parceria e iniciativa de resolver os desafios, inclusive de todos os 8 bilhões humanos, e para os povos indígenas e potenciais parceiros deles, e ainda todos os 8 bilhões de humanos, serem mais unidos entre eles, mais autônomos e mais independentes e menos nas mãos do branco, e da agricultura tradicional. Se você busca no YouTube com degeneração do solo, você vai ver como nosso canal conseguiu lançar esta hashtag degeneração do solo, e o que está por trás deste hashtag. Degeneração do solo, ou melhor o contrário, regeneração do solo, tem tudo a ver com os povos indígenas, porque as florestas deles e mesmo as roças de toco, que são chamadas desfavoravelmente slashing de Barney em inglês, deles não apresentam hashtag degeneração do solo, e na realidade ao contrário regeneram, ou causam regeneração do solo. Começando com a letra R de regeneração. Os solos deles ou qualquer solo degenerado ou improdutiva. A questão é que os povos indígenas estão bem na frente com esta regeneração do solo, simplesmente porque começam com a floresta, que eles preservaram, independente se esta floresta secundária ou primária. Para os agricultores cuidando e explorando terras agrícolas com agricultura tradicional poderem transformar e praticar o sistema moderno de roças de toco em combinação com as agroflorestas de carbono dos povos indígenas, isto com igual autonomia e sucesso, porém teriam de pelo menos primeiro crescer no mínimo uma floresta secundária, algo que vai demorar pelo menos alguns anos, isto dependendo do estado de degeneração do solo em questão. Como já falado e explicado acima e provado em outros vídeos nossos, as agroflorestas de carbono são 100 vezes mais produtivas do que as terras agrícolas. Portanto, a forma como o mundo mudará drasticamente em breve dependerá de se despertarmos e entrarmos em ação, a tempo ou não, para a degeneração do solo. Ainda, para os que interessam, a degeneração do solo é a causa de vários desafios, incluindo escassez de água e poluição, e é uma importante e pouco reconhecida fonte de emissão de dióxido de carbono. Sabemos e provamos através de pesquisas da NASA de que as agroflorestas de carbono são responsáveis pela remoção massiva de dióxido de carbono, independentemente de nossos esforços ou investimentos. Pesquisas da NASA comprovam essa remoção massiva de dióxido de carbono ou remoção CO2 por agroflorestas de carbono, como a por esta fim extremamente importante floresta amazônica,
e todas as outras agroflorestas de carbono com solos do tipo terra preta da Amazônia. Sistema moderno de roças de toco. No sistema moderno de roças de toco, não tem nenhum tipo de queima de material orgânico. No lugar de queimar material orgânico, uma quantia de material orgânico está sendo cozida, tipo como você cozinha sua comida na sua cozinha. Este cozimento do material orgânico produz um gás natural, chamado gás de síntese, ou syngas em inglês, um tipo de gás natural. Este gás serve para cozinhar e preservar de forma industrial vários dos alimentos produzidos no sistema moderno de roças de toco. Este gás serve para gerar etanol e energia elétrica, e até para produzir combustíveis para os robôs e drones, inclusive para produzir uma gasolina superior ao etanol para carros e todos os tipos de veículos com motor a combustão. Este cozimento do material orgânico também produz um carvão ideal para produzir biochar, chamado gás de síntese, ou syngas em inglês, um tipo de gás natural. Como dito, o cozimento termal e controlado de material orgânico produz o carvão ideal para o biochar, através de um processo chamado pirólise, que transforma a biomassa em um material estável e rico em carbono, altamente poroso, melhorando a fertilidade do solo, retendo nutrientes e ajudando a mitigar todos os desafios climáticos. Este biochar, mais ainda quando junto com composto e humus feito no local com restos de material orgânico ou com podas das agroflorestas de carbono ao redor, são um fertilizante superior, e um melhorador de estrutura do solo superior ao da agricultura tradicional, e também com efeitos superiores aos roças de toco tradicionais dos povos indígenas. Este fertilizante melhorador de estrutura do solo superior, com ou sem biochar, pode ser aplicado nas agroflorestas de carbono ao redor. Desta forma se formam agroflorestas de carbono com solos do tipo terra preta da Amazônia, ou ADE.